O presidente Bolsonaro deu uma declaração ontem em que ele faz uma menção, uma definição muito importante com relação ao que ele pensa a respeito do Ministério da Defesa. A mídia, a extrema imprensa, diga-se de passagem, ao dar a notícia, deu a notícia indignada com a declaração do presidente, da qual eu já falo já já. Acontece o seguinte, esses caras, um grupo de pessoas, e deve ser muita gente, deve estar incomodado demais. O cara só faltou falar assim, como bom leitor dessas entrelinhas, do que não está sendo dito, pensa no oposto do que ele falou. Então, se ele está incomodado com isso, qual seria a declaração que ele gostaria de ouvir? Muito raramente você vai até perceber se esses caras de fato têm alguma noção do ridículo que eles andam passando, com declarações que subliminarmente está dizendo outra coisa tão absurda que até é difícil de aceitar aquilo. Então o que eu teria para dizer para esse cara, esse repórter dessa grande emissora, é assim: você está incomodado com o quê? Que não há mais corrupção na Petrobras, que não... Só faltou dizer assim, já faz tempo que não estoura nenhum caso de corrupção nos Correios, já faz tempo que não estoura nenhum caso de corrupção na Caixa Econômica Federal, no BNDES, no Banco do Brasil, na Petrobras. E aí esse cara vem falar disso. Esses caras ficam o tempo inteiro o seguinte: é o conspirador, o terrorista falando em paz. É o conspirador falando em democracia. Então eles, com atos antidemocráticos, estão incomodados com um presidente que foi eleito democraticamente. Eles que querem deturpar a sociedade, dizem que você quer deturpar a sociedade, que o presidente quer deturpar a sociedade. Eu estou lendo esse livro aqui, que eu quero até mencionar um trecho para vocês, bem rapidinho, em que ele fala que praticamente uma declaração da ONU a respeito de linguagem é quase como se ele tivesse extraído a técnica, o estilo, a organização, os argumentos, a essência do que... Existem algumas conferências aqui, tem Unesco, tem ONU e tem Conferência dos Ministros da Educação, e ele menciona também desculpa aqui um pouquinho a demora, que é Conferência Mundial, e tem uma europeia também aqui, Conselho da Europa também ele cita a respeito tudo do mesmo assunto. O mais interessante desse livro é que ele vai fazendo citações de trechos extraídos da ONU, da Unesco, da Conferência dos Ministros da Educação, tudo gente ligada à ONU, basicamente, em que você fala assim, nossa, uma leitura desatenta, você fala assim, nossa, isso parece legal, isso também parece legal. De repente você vai pegando nas entrelinhas qual que é a real intenção dos caras. A real intenção dos caras é diminuir a capacidade do aluno de compreensão das coisas a partir do momento que ele não consegue mais nem sequer pensar numa ideia oposta. Ele não consegue criticar, ele não consegue ser contra a nada. Tudo ele aceita, porque ele sequer tem vocabulário que possa dar uma ideia para ele de que ele pode expandir o pensamento e ter um olhar mais crítico. Se você perceber bem, esses caras que ficam nessa engenharia ou reengenharia social, eles não citam bons autores quando fazem citações deles mesmos, dos grupinhos deles. E aí, basicamente, o que o autor aqui consegue provar, demonstrar pelo menos, de maneira bastante assertiva, que no livro de 1984, de George Orwell, é meio que como uma cartilha para esses caras. Ele diz assim: esse processo contínuo de alterações aplicava-se não somente a jornais, mas também a livros, periódicos, panfletos, cartazes, folhetos, filmes, registros, tudo o que pudesse corroborar para que a pessoa tivesse uma ideia contrária, eles iam lá e mudavam. É como se fosse uma espécie de previsão do passado, reescrever o passado, prever a história. É um projeto bastante totalitário, uma espécie de documento de ideologia oficial. Por que eu estou citando isso daqui com relação à declaração do cara? Porque basicamente quando eu ouvi o cara falando é como se eu estivesse lendo um trecho desse livro. O próprio jornalista, ao declarar a sua opinião, indignado porque o Bolsonaro disse que o Ministério da Defesa era o seu principal ministério. Claro, por quê? Para evitar-se que ele receba um golpe de uma nova ordem mundial, de um
grupo de comunistas, a gente nem precisa saber. O fato é que a gente já tem certeza que existe uma conspiração e que existe um grupo muito empenhado em derrubar o presidente desde o seu primeiro dia de governo. Vale lembrar você, caso você não saiba ou se esqueceu, que o primeiro presidente eleito democraticamente, que foi o Collor, a esquerda conseguiu colocar um comunista como vice dele, que era o Itamar Franco. E aí o que aconteceu, senhores e senhoras? Derrubaram o Collor. E eu não estou nem defendendo o Collor, porque não é nem questão de defender. O Collor já provou ser bastante, de uma índole bastante assim, vamos dizer, vamos com calma aí, será que esse cara é exatamente o que as pessoas pensavam? Me parece realmente que não. Mas derrubou. E derrubou por quê? Porque tinha um vice já do esquema deles. Então, desde o primeiro dia de governo, ele já sofreu ataques. É sempre assim, na verdade, mas a esquerda ela tem método. Aquele cara lá do PSOL, que agora nem sei se está mais, era da Rede, estava no PSOL, o Randolph, fica todo o tempo inteiro impedindo a governabilidade. O cara joga contra o Brasil o tempo inteiro, ele não joga contra o Bolsonaro. É uma ilusão achar que ele está defendendo o país, é o contrário. Esse cara está destruindo o Brasil por meio do STF, colocando sempre pautas lá e requisitando coisas que só atrapalham o governo. E aí o repórter ficou lá indignado porque, obviamente, o Bolsonaro sabe da importância do Ministério da Defesa para que ele consiga manter a governabilidade. Ele tem que conversar com o Centrão. Então, já falei aqui, quando ele não conversava, ele recebia críticas. Quando ele começou a conversar, ele começou a receber mais críticas ainda. Então, não importa. Então, para esses caras, só faltou falar, a frase do cara só faltou falar assim, que absurdo, não tem mais corrupção nesse governo, precisamos derrubar, né? Ele só faltou dizer assim, que eles querem derrubar o governo porque não tem mais corrupção no governo. Eu não vou mostrar aqui, porque aí o canal cai, você pesquisa aí, uma hora você encontra, não vale muito a pena também, para falar bem a verdade. No fundo, você e eu e boa parte das pessoas já sabemos assim, que nós não temos opção e que esses caras são quadrilheiros. Se eles puderem te mostrar 10 milhões de facetas, de personalidades, de candidatos, eles vão colocar. É normal que eles vão com 10, 20 candidatos, 15 candidatos para presidente para tentar derrubar um. E os desatentos acabam, às vezes, aquele ali é legal, aquela ali é legal, vai votar, e no fundo está enfraquecendo o único cara que realmente está fazendo a diferença. Essa eleição é derradeira para a gente, talvez, aí, da última batistaca ali no coração desse monstro chamado comunismo, socialismo, nova ordem mundial. Nem gosto de usar esses nomes porque, no fundo, a gente nem sabe de onde o tiro vem mais. Está totalmente contaminado. Obrigado pela sua atenção aqui no vídeo. Se gostou, dê um curtir, se inscreva no canal. Não esqueça de clicar no sininho. Dá uma força aí, não custa nada. Você divulga esses vídeos, divulga boas ideias. Se não gostou, mande sua crítica também, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.